Oi, loucos por Jesus, bem-vindos a essa segunda-feira, onde temos a Palavra de Deus para estudarmos e estamos muito empolgados neste dia 6 de fevereiro, onde queremos juntos com você crescer no conhecimento, na graça e no poder da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Lucas capítulo 23, olha, só falta 23 e 24 para terminar o livro de Lucas. Então eu quero que você fique aqui agarrado com a gente, porque a aula de hoje vai ser muito bacana. Já estamos no finalzinho da história de Jesus, narrada pelo evangelista Lucas. E eu quero que você divulgue essa live, vai mandando aí, divulga para o povo, né? E ao final também coloque seus comentários para a gente saber se você curtiu ou não a palavra e como que foi o impacto disso na sua vida. Então, lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas-feiras, às 19 horas. Então, só nas quartas-feiras é que você precisa ser membro exclusivo do canal para participar. Vamos lá comigo então? Então vamos direto para Lucas capítulo 23 e o verso 1. Já vai anotando se puder, vai colocando aí no seu notebook, no seu celular. Se não puder, vai ouvindo e guardando no coração. Diz assim a Bíblia: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Você se lembra que o capítulo 22 termina com Jesus preso na casa de Caifás, o líder dos religiosos. E aí, o que começa o capítulo 23 dizendo? Que eles levaram Jesus até Pilatos, que era o governador romano. Verso 2. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele mesmo o Cristo, um rei. Aí o que nós vemos aqui? Nós vemos três acusações. Primeiro, ele está subvertendo a nação. Eu amo isso. Em outras palavras, ele está batendo de frente com a cultura do nosso tempo. Se eu e você não formos pessoas que batem de frente com a cultura, que batem de frente com os valores da sociedade, nós não estamos pregando Jesus da forma correta. E o texto deixa claro que Jesus foi acusado de subversão, né? Mas aí vem uma mentira. Ele está proibindo o pagamento de imposto a César. Mentira, porque 2 capítulos atrás você viu Jesus dizendo: dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E aí agora vem uma verdade. E ele se declara ele próprio o Cristo, um rei. Jesus realmente, gente, veio ao mundo para ser rei, para reinar, para ser o Cristo. Ele veio, a pessoa dele trouxe o reino de Deus para a terra. Então, Jesus realmente era um rei, veio para ser rei e é rei eternamente. É assim que ele foi apresentado diante de Pilatos, um subversivo, um cara que pregava contra o imposto a César, o que é mentira, e a verdade de que ele se declarava Cristo, um rei. Verso 3, Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Pilatos. Então, Jesus, vamos dizer assim, não estava muito afim de um papo com Pilatos. E aí, quando ele perguntou: você é o rei dos judeus? Ele falou: você está dizendo. Você está dizendo. Verso 4, então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Então, olha bem, eles acusaram novamente Jesus de ser um revoltoso, um subversivo, um revolucionário, um guerrilheiro, um cara que estava fazendo as coisas de uma forma diferente daquilo que normalmente se faz, né? E eles, assim, a gente percebe que Pilatos não achou culpa nenhuma em Jesus, mas os fariseus, os líderes religiosos disseram: não, ele é culpado sim, ele é subversivo. Verso de número 6, ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, porque a Galileia estava debaixo do poder de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Olha bem, quando ele ficou sabendo que Jesus era da Galileia, enviou ele para o governador da Galileia, que por acaso estava também
em Jerusalém. Pilatos era governador da Judéia e Herodes governador da Galileia. Verso 8, quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar milagres. Herodes ficou feliz, oba, vou ver Jesus, eu quero ver os milagres que ele vai realizar. Verso 9, interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Tanto Pilatos quanto Herodes tiveram pouquíssimas ou nenhuma resposta, como foi o caso de Jesus aqui com Herodes. Verso 10, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Ou seja diante de Pilatos ou diante de Herodes, os líderes religiosos sempre estavam ali acusando Jesus. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Ou seja, como Jesus não queria responder nada para Herodes, Herodes resolveu zombar dele. Vestiu ele com uma roupa de rei, como se fosse, você é um rei? Então vou te vestir de rei, né? E mandou ele de volta para Pilatos. E o texto diz assim, Herodes e Pilatos, que até aquele dia eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Olha, porque Pilatos mandou Jesus a Herodes, eles se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes achou, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que merece a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Olha bem, Jesus, gente, não se encontrou nenhum erro em Jesus, nem por parte de Pilatos, nem por parte de Herodes. Os dois já haviam, apesar de serem autoridades corruptas, romanas, eles já haviam definido que Jesus não era culpado de nada. Não era culpado de nada. E Pilatos já tinha decidido, vou dar nele um castigo e vou soltar ele. Já era a decisão já. Verso 17, Pilatos era obrigado a soltar um preso durante a festa. Sempre Pilatos fazia essa gracinha de soltar um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Aí verso 18, a uma só voz eles gritaram, acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Ou seja, os líderes religiosos junto com a multidão começaram a gritar pedindo que Jesus fosse crucificado. Mesmo Pilatos já tendo decidido não fazer nada contra ele. Eles começaram a gritar e pediram para soltar um cara que esse sim era um subversivo, tinha feito uma rebelião e tinha cometido um assassinato, Barrabás, né? Agora essa multidão, gente, que gritou, foi a mesma multidão que ouviu os sermões de Jesus, foi a mesma multidão que recebeu curas de Jesus. O que isso mostra, gente? Que a gente não deve preocupar tanto com a opinião pública. A opinião pública muda toda hora, ainda mais com rede social. Nós devemos acalmar nosso coração, né? Verso de número 20. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando, crucificam, crucificam. Ou seja, Pilatos já tinha determinado no coração dele, eu vou soltar Jesus, ele não é culpado de nada. Mas a multidão gritava cada vez mais. Pela terceira vez ele lhes falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Olha bem, gente, o que Lucas nos diz. Jesus literalmente foi crucificado no grito. No grito. A multidão, gente, muitas vezes é assim, ela grita. Ela dá a opinião dela. Mas Deus nem sempre está do lado da opinião. Esse ditado demoníaco, a voz do povo é a voz de Deus, mentira. Mentira, nós vemos aqui nesse caso, a gritaria prevaleceu. Não teve jeito.
Verso 24 diz: então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Literalmente no grito, Pilatos teve que ceder. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, que era Barrabás, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Até hoje a gente vê isso, gente. Os ímpios sendo libertados, pessoas que cometeram crimes saem ilesas, e pessoas boas, puras, pessoas de Deus são xingadas, são perseguidas, muitas vezes até pelo próprio povo de Deus. Então, essa história aqui não é exclusiva de Jesus, não. Ela aconteceu e acontece hoje ainda. Lucas capítulo 23, verso 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Então, tinha um homem chamado Simão de Cirene, que estava voltando do trabalho da lavoura, e eles pegaram a cruz de Jesus, colocaram nas costas de Simão e fizeram ele carregar a cruz atrás de Jesus, certamente porque Jesus já não deveria estar aguentando mais carregar a cruz sozinho. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Olha, quem começou o ministério de Jesus foram as mulheres, quem sustentou o ministério de Jesus foram as mulheres, e as únicas que acompanharam Jesus até o final foram as mulheres. Elas lamentavam e choravam, mas Jesus voltou-se e disse a elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. De que Jesus estava falando, gente? Da destruição de Jerusalém, que iria acontecer no ano 70 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 40 anos depois que Jesus falou estas palavras. Jesus estava dizendo: vocês estão chorando por mim? Chore por vocês e por seus filhos, porque tem uma grande tragédia chegando aí. Verso 30. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus usou um provérbio popular. Jesus estava dizendo: se eles fazem isso comigo, que sou um homem bom, imagino o que não vai acontecer de ruim com vocês, que são árvore seca. Né? Jesus fez uma analogia aqui. Verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O que nós vemos aqui? Jesus sendo crucificado com 2 ladrões. Com 2 ladrões, né? Tiago e João um dia pediram para ficar à esquerda e à direita de Jesus, mas quem ficou à direita e à esquerda de Jesus foram 2 ladrões. E ele foi crucificado, né? E ele, Jesus na cruz, ao invés de xingar, ao invés de invocar o seu poder e destruir seus agressores, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Gente, sabe por que eu e você temos que perdoar as pessoas? Porque nós fomos perdoados por Jesus. Essa crucificação aqui, ó, era para ser minha e sua. Essa morte era para ser minha e sua. Essa separação de Deus, porque Jesus viveu uma separação de Deus ali na cruz. Na hora que Deus derramou sobre Jesus todos os pecados da humanidade, foi o meu pecado e o seu. Jesus viveu essa tragédia em nosso lugar. E a Bíblia diz que eles dividiram as roupas de Jesus também, cumprindo-se assim a palavra do Velho Testamento que dizia que isso aconteceria. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam eles. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Ô, gente, vou falar para você, se fosse eu, não ia dar certo não. Que eu ia descer da cruz e eu ia dar na cara desse povo todo. Jesus aguentou a afronta. Olha a afronta. Se você é o filho de Deus, desce. Desce aí que nós vamos acreditar em você. Mas Jesus, gente, ficou calado. Levou todo o escárnio, toda a zombaria. Verso 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus,
salve-se a si mesmo. Olha aí, os soldados também zombando de Jesus da mesma maneira. Sabe qual foi o maior poder de Jesus, gente? Nunca usar o seu próprio poder em benefício próprio. Jesus nunca se curou, Jesus nunca se gabou, Jesus nunca usou o seu poder para aparecer. Ele só usou o poder dele em benefício do próximo. Isso é lindo demais. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Aí um dos presos começou a zombar. Então, os religiosos zombaram de Jesus, os romanos zombaram de Jesus, e um dos crucificados zombou de Jesus também. Verso 40, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus nem estando sob a mesma ameaça? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse a Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Olha, de repente, deu uma luz em um dos crucificados, um daqueles bandidos, e ele falou com o outro: cala a boca, cara. Nós estamos aqui, nós merecemos, nós somos bandidos nós dois, mas esse aqui não cometeu nenhum mal. E ele virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, todos nós sabemos a resposta. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe qual é a conclusão, gente? O reino de Deus não é para gente boa. Não é para gente que pratica boas obras. É para gente salva. Você precisa se converter. Tá? Esse homem foi um homem mau até o fim da vida. Mas no fim da vida ele tomou uma decisão. Agora, nós podemos esperar até o fim da vida? Não. Porque a gente não sabe se nós vamos ter tempo para chegar até o fim da vida. Por isso, hoje, você tem que consertar a sua vida com Deus. Hoje, você tem que fazer um acerto com o Senhor. E Jesus disse: hoje mesmo. Gente, Jesus não exagera. Jesus disse: você vai estar comigo no paraíso hoje. Hoje. E você que está me assistindo, pode estar hoje no paraíso com Jesus, porque o paraíso não começa quando você morre. Quando você entrega a vida para Jesus, seu paraíso começa aqui. Mas também o inferno de quem está indo para o inferno não começa quando a pessoa vai para o inferno, não. Começa aqui. Começa aqui. Faça sua entrega a Jesus hoje. Verso 44. Já era quase meia-noite. As trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. Ou seja, Jesus foi crucificado 9 da manhã. De meio-dia às 3 horas da tarde, deu um eclipse e o sol parou de brilhar. O sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Lá em Jerusalém, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus então deu um grito, entregou o espírito dele nas mãos de Deus e morreu. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. O centurião, gente, era romano. Olha bem, o único que reconheceu quem Jesus era um estrangeiro, não era judeu, era um romano. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Por que as mulheres que seguiram Jesus durante todo o seu ministério ficaram de longe? Vou falar por quê. Porque Jesus estava nu. Os desenhos não mostram. Os retratos e os afrescos das igrejas não mostram. Mas Jesus foi crucificado à beira do caminho, completamente nu. Jesus foi totalmente envergonhado e humilhado e torturado por mim e por você. Será que eu e você não podemos hoje ser loucos por Jesus? Ele passou tamanha vergonha e tamanha dor por nós. As mulheres, em respeito à nudez de Jesus, elas ficaram à distância. Elas ficaram à distância, vendo essas coisas. Verso 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Então,
dentre os líderes religiosos havia um homem chamado José de Arimateia, que era um seguidor de Jesus, né? E ele estava esperando o reino de Deus através de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Eu já tive a honra de entrar nesse sepulcro que José de Arimateia tinha cavado na rocha várias vezes. Quem sabe você não vai comigo numa caravana nossa para Israel, você vai entrar dentro desse sepulcro que José de Arimateia corajosamente pediu o corpo de Jesus e colocou o corpo de Jesus ali dentro daquele sepulcro. Verso 54, era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então olha que interessante o que Lucas capítulo 23 nos ensina. Basicamente uma coisa, você vê que Pilatos teve que escolher o que fazer com Jesus, Herodes teve que escolher o que fazer com Jesus, os romanos tiveram que escolher o que fazer com Jesus, o ladrão na cruz teve que escolher o que fazer com Jesus, e eu e você temos que escolher a mesma coisa. A grande pergunta do universo é: o que faremos com Jesus? Vamos crucificá-lo de novo ou vamos torná-lo nosso rei e senhor? Escolha a coisa certa. Fala como ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim. Eu quero viver para o Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir. Quero abençoar você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que assistiu essa aula. E eu te peço hoje que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, e que a palavra do Senhor que nós estudamos hoje venha a ser a principal na nossa vida. Não nos deixe nunca soltar Barrabás para ficar sem o Senhor. Não nos deixa nunca colocar o Senhor de lado, mas que a gente possa viver para glorificar e exaltar o teu nome. Eu abençoo, Pai, cada vida, que todos nós possamos todos os dias escolher Jesus para o resto da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você gostou do vídeo de hoje? Gostou da aula de hoje? Se gostou, coloca aí para mim seu comentário, né? Deixa aí o like, manda essa mensagem para muitas pessoas, se você puder. E eu quero te convidar a passar na loja do Lucinho.com.br. Lá tem muitas bíblias, muitos livros, muitas camisas, muitas coisas legais. Nas compras acima de R$170 você ganha o frete grátis para todo o Brasil. E também, se você quiser começar a sonhar em ir conosco para a Terra Santa, para Israel. Isso mesmo. Se você quer ir para Israel com a gente, bora! A hora é agora. Nós temos 2 caravanas por ano, todo ano. E eu queria que você acessasse viagemcomlucinho.com.br para você vir conosco, comigo, com a minha família, andar nos lugares onde Jesus andou. Lembro você então que amanhã, terça-feira, temos aula 19 horas. E quarta-feira, a aula 19 horas de novo, mas a aula das quartas é somente para membros exclusivos do meu canal. Por isso, torne-se membro do meu canal depressa. Um beijo para vocês e o principal, nunca se esqueçam, sejam loucos por Jesus. Até amanhã.